Muito bem, muito boa noite aí a todos. Pessoal chegando, vamos começando aí a nossa segunda live, né? Live de convidados. Hoje nós vamos conversar com o professor Bernardo Braga, que deve estar aí já chegando. Bernardo é advogado criminalista. Eu vou apresentar quando ele chegar, né? Mas a gente vai conversar com ele. Aí, ó, já está aí o Bernardo. Então deixa ele entrar. E aí, Bernardo Braga, tudo bem? Grande Felipe, tudo bem? Beleza, cara? Como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem também. Ah, que bom, cara. Olha, obrigado aí por aceitar o convite. Ah, achei sensacional, na verdade. Você está só pagando, né? Porque você me convidou para ir lá na sua, e eu fui, aí eu falei, agora eu vou pegar o Bernardo no laço, que ele vai ter que ir na minha de qualquer maneira. Mas seja bem-vindo aqui, cara, ao meu Instagram. A gente fico muito feliz em ter você aqui. Se você quiser dar aí uma boa noite para o pessoal, depois eu vou te apresentar melhor e falar aí da nossa história, como é que a gente se conheceu e tal. Eu quero falar isso antes de você começar, mas se você quiser só cumprimentar aí o pessoal. Maravilha. Primeiro, Felipe, agradecer aí o chamado. Já disse, já falei da minha live lá que eu tive o prazer de te receber e falo aqui de novo. O chamado seu é uma ordem. Então eu venho a hora que for, o dia que for. Você sabe disso, você é um grande amigo, uma pessoa de inspiração grande para mim. Enfim, veio dar Legal. boa noite aí para todos e passar a palavra para você. Estamos à disposição para falar sobre o que você quiser. Ah, é? Pô, então vamos fugir do tema, vamos falar de outra coisa. Eu tô botando aqui o tema, aquele negócio de fixar, porque eu Isso é acho bom. que é legal, né? Então vamos lá, vamos ver se eu sei fazer isso. Não sei se eu sei fazer Eu isso, confesso não. que eu Eu ainda não escrevi. aprendi direito, não, cara, mas. Pô, mas como é que faz? Eu escrevi, fixar comentário. Ó, colaboração premiada. Escrevi certo? Escrevi, né? Colaboração Ficou premiada, tá? perfeito. Beleza. Bom, pessoal, esse é o Bernardo Braga. O Bernardo é doutor em processo penal. Opa, virei aqui sem querer. Doutor em processo penal pela UERJ. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá, Bernardo? Mas eu não abri o Lattes aqui para olhar. Mas o Bernardo é doutor em processo penal pela UERJ, atualmente professor da IBMEC, né, do curso de Direito do IBMEC, também dá aula em pós-graduações, enfim, dá aula na Escola de Magistratura, onde eu também dou aula. Eu fiquei um tempo afastado da escola e quando eu retornei fui lá numa reunião, encontrei o Bernardo lá, fiquei super feliz. E, de E, e certa lá, e, lá, e forma, lá, Felipe, lá é tiro, porrada e bomba, né? Lá é. lá é o Lá lugar, né, o cara? pessoal exige, o pessoal exige. Lá Lá é realmente. o lugar, Muito né? bom. As pessoas muitas vezes não têm muita noção de como funciona lá na Emerge, né? Mas lá na Emerge, deve ter gente aí que é aluno de lá, mas lá na Emerge, eu dou aula lá há muitos anos, né? No outro dia eu até encontrei em casa, estava arrumando meus livros e tal, e encontrei em casa um livro comemorativo de 10 anos da Escola de Magistratura, e aí lá no corpo docente estava o meu nome lá. Eu falei, cara, quantos anos que eu tô lá na Emerge dando aula? Mas, enfim, lá na Emerge as aulas são temáticas, né? E você tem casos concretos para tratar durante as aulas, e quem deu a aula anterior e quem vai dar a aula seguinte não é você, muito provavelmente. Então, você tem uma responsabilidade imensa, né? Porque além de você ter uma avaliação por parte do aluno que está ali assistindo a aula, você acaba também sendo avaliado por um colega, né? Que é quem vai dar a aula depois de você e que vai encontrar lá os alunos e que vai fazer inevitavelmente aquele comentário. Como vocês viram na aula anterior, né? E aí, se o Exatamente. aluno ficar aí, não vimos, não, isso ele não falou, mas isso não tratou, mas professor, tal, aí a gente já consegue perceber se o professor anterior deixou alguma lacuna ali, alguma coisa, né? Então, dar Não, aula e na Emerge é aquelas um ementas desafio gigantes, aquelas ementas gigante. gigantes que você tem que dar tudo em 4 horas, assim. É um negócio incrível, mas E a é uma avaliação grande no final, escola. né? E a avaliação no Exatamente. final. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que para nós que somos professores é uma experiência sensacional, né? Eu fiquei um tempo afastado por questões de saúde e tal, e por outros compromissos,
um contrato também de exclusividade, mas depois resolvi voltar e tenho dado lá poucas aulas, mas tenho, e realmente é uma experiência imensa. Mas eu queria dizer que, de certa forma, eu me sinto em parte, não completamente, obviamente, mas em parte responsável pelo Bernardo ser professor, né? Porque eu me lembro como se fosse ontem, né? Eu estava lá na saudosa Universidade Gama Filho, sentado na minha sala, lá no bairro da Piedade, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, e aí o meu irmão, que conhecia o Bernardo pessoalmente e tal, levou o Bernardo lá, me apresentou o Bernardo. O Bernardo, acho que na época, não sei se tinha terminado o mestrado ou se estava no mestrado. Estava entrando no mestrado. Pois é. E aí o meu irmão me ligou e falou, cara, tem um professor de processo penal e tal, é meu amigo, queria te apresentar, vamos lá. E aí o Bernardo foi lá. E na época lá não tinha concurso para professor, não era nada disso, mas eu fazia alguma seleção do professor, e aí o Bernardo foi lá. Eu conheci e eu confesso, Bernardo, que eu me lembrei lá no dia, acho até que eu contei isso quando a gente fez a live lá no teu perfil, eu me lembrei do dia que eu fui lá, naquela mesma sala onde você foi, para pedir emprego também de professor para o Fux, que era na época... Com a Iracema. Você lembra da Iracema? E a Iracema, que era minha secretária quando você foi, era secretária dele quando eu fui. Né? E provavelmente foi secretária de todos os outros coordenadores antes do Fux, depois do Fux e depois de mim. Enfim, ela continuou lá até a universidade fechar. Eu tive contato com ela há pouco tempo, ela me mandou uma mensagem pelo Facebook para contar que um professor lá, que dava aula lá, o Wilson Dias, dava aula de Direito Civil, tinha falecido e tal. E ela me mandou uma mensagem, o professor Wilson faleceu, não sei o que e tal. Aí eu conversei com ela, sabia se estava tudo bem, ela falou que estava tudo bem. Mas, enfim, então o Bernardo foi lá, eu conheci o Bernardo nesse dia, logo depois surgiu uma oportunidade, né? O Bernardo estava fazendo mestrado, você fez mestrado na UERJ também, não foi, Bernardo? Também fiz. E aí, o Bernardo estava fazendo mestrado lá na UERJ, e aí surgiu uma oportunidade, eu liguei para ele, e ele assumiu lá uma turma, e depois ficou lá na Gama Filho, acho que até o fechamento da Gama Filho, né? Você ficou lá... Sim, eu não fui nem demitido oficialmente, né? Eu fui, cheguei lá, fecharam as portas, foi mais ou menos isso, recebi uma cartinha dizendo, acabou a faculdade. Foi basicamente isso. E aí eu passei a acompanhar o Bernardo à distância, né? E aí vi o Bernardo dando aula na EMERGE, na IBMEC, em pós-graduações, aparecendo e sendo advogado, né? Bernardo é advogado criminalista. Tanto que eu vou contar uma outra coisa, né? Há pouco tempo a gente se encontrou casualmente no almoço e o Bernardo me contou que ele estava saindo do escritório onde ele trabalhava, que é um grande escritório, que tem grandes causas, e estava na coragem, indo advogar solo. Né? E aí eu virei para o Bernardo, porque a minha advocacia hoje é muito pequena, mas eu sempre tenho essa vontade de voltar à advocacia mais plena. Eu falei, Bernardo, você está precisando de um estagiário? Aí ele falou, cara, talvez eu até precise e tal. Eu falei, então, cara, eu quero ser seu estagiário, sentar lá do seu lado para aprender a advogar Fala com você. sério. Então, Bernardo é um advogado criminalista, aquele do dia a dia, de grandes processos, de vários tipos de crimes diferentes, ou seja, um cara que tem experiência na advocacia. E aí, a gente escolhendo o tema que a gente iria conversar aqui, o Bernardo falou para mim, cara, vamos falar sobre colaboração premiada? Eu falei, pô, maravilhoso, né? Porque eu acho que a colaboração premiada, além de todos os aspectos teóricos, processuais e também de direito material, né, a colaboração premiada ela tem um viés prático também, né? E acho que isso é muito importante, né? Inclusive, eu queria aqui de público te convidar para gravar uma aula para o meu produto. Eu tenho um produto online chamado Comunidade Felipe Novaes sobre colaboração premiada e outros temas que você acha que pode se aproximar da questão prática, porque eu acho que os alunos querem muito isso. Eu acho que deve passar pela cabeça do cara que está começando a advogar o seguinte, pô, em que momento eu chego para o meu cliente e falo para ele, vem cá, vamos fazer uma colaboração? Você tem alguma informação para dar? Não tem? Você quer... Ou quando o cliente fala, doutor, como é que é esse negócio da colaboração premiada? Então, será que é possível a gente tentar? Ou seja, eu acho que além das questões teóricas que a gente vai tratar, né, naturalmente, acho que também tem essa questão prática. Então, vou deixar a palavra com você e só vou fazer uma provocação inicial, que é aquela provocação de que se a colaboração premiada, né, ou delação premiada,
se ela é compatível com a história, né? Ou seja, Tiradentes, Jesus e tal foram os delatados, né? Então, não sei se eu tenho dúvida. Às vezes eu olho e falo assim, cara, será que a gente não está invertendo a história às vezes? Então, deixo isso como uma provocação se você quiser responder. Senão a gente vai Não, vamos lá. para os temas teóricos aí. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá, Felipe. De novo, te agradecer muito aí. Eu tenho gratidão eterna a você por ter. Não sei se gratidão também, né? Porque me deu trabalho esse negócio de ser professor, né? Mas foi você, tô brincando, mas foi você que me fez introduzir nessa carreira que eu tanto amo, que é a carreira acadêmica. Além de, como você bem ressaltou aí, a questão enfim, da advocacia prática sempre também foi um dos meus grandes focos. Talvez até em alguns momentos eu tenha deixado a academia um pouco de lado em razão disso, né? Porque também não dá para a gente jogar nas 11, né? Não dá. Você não sabe dá. disso, eu também sei. Mas aí com relação a esse tema, Felipe, que eu, de novo, e com relação lá aos vídeos gravados sobre a advocacia prática, estou aí disponível também para falar sobre o que for Beleza. necessário. Fique Vamos tranquilo, fechar. estamos juntos. Tranquilo. E aí eu acho extremamente importante isso, Felipe, a gente trazer essa questão um pouco mais prática, para depois de entrar na questão teórica, que às vezes pode ser um pouco maçante, porque eu acho aqui que o seu veículo, né, que é o veículo, enfim, você chega a muita gente, você, volta a dizer, as pessoas mais conhecidas do direito penal aqui, do direito penal brasileiro, é um dos maiores professores de direito penal brasileiro, então eu acho importante a gente trazer a questão prática da advocacia aqui. Eu acho realmente importante, eu acho que eu posso auxiliar não, mas enfim, trocar uma ideia boa com o pessoal aqui da sua live, porque eu já fiz algumas, né, colaborações privadas. Na verdade, eu participei de algumas e daquelas iniciais. Então, quer dizer, eu participei de iniciais, participei recentes também, então eu vi como o Instituto mudou a forma de se pensar o processo penal no dia a dia. Né? Eu acho que o advogado criminal hoje em dia, Felipe, isso é muito importante, eu acho que ele... Antigamente, a visão do advogado criminal era única e exclusivamente aquele cara combativo que enfrentava, arrebentava o Ministério Público, arrebentava o juiz, ia para a luta, etc. E quando não dava, o cliente dele se arrebentava inteiro. Essa que era a grande verdade. Né? Quando desse tudo certo, era de mil maravilhas, evidentemente, o cara era absolvido, extinta a punibilidade, etc. Mas também quando desse errado, irmão, era 40 anos de prisão. E eu acho, sinceramente, que essa visão mudou um pouco. Eu acho que nós, advogados, temos o dever fiduciário com o nosso cliente de pleitear o que é melhor para ele dentro daquele determinado momento, diante das circunstâncias jurídicas, sociais e políticas do momento. Né? Porque eu costumo sempre falar isso. O réu deveria, evidentemente, ser julgado com base exclusivamente na conduta que ele praticou, mas óbvio que as influências políticas e sociais daquela sociedade de determinado momento, contemporânea, influenciam o julgamento do juiz. E aqui é sem nenhuma crítica, é o fato. Então nós temos que trabalhar com as realidades para podermos nos adequar a elas. Eu acho que é isso que é o mais importante. Então me parece que a colaboração premiada veio para ficar. Aliás, eu queria até, antes da gente entrar nas questões das mudanças da lei, provavelmente a gente vai entrar nessas questões específicas, fica aí ao seu critério estabelecer os nossos temas, mas eu queria, obviamente que, e aí até vou trazer também uma confidência minha, que eu acho que é importante. Há um certo, e eu tinha isso também, uma certa ojeriza ao Instituto da Colaboração Premiada, exatamente porque eu advoguei na época pré-colaboração premiada. Então eu participei dessa mudança e, óbvio, o início é estranho, não é a coisa mais agradável no primeiro momento, você ali, enfim, falando para o teu cliente falar as coisas, assim, achando que às vezes daria para brigar, mas sem ter certeza se é melhor ir para frente ou se é melhor delatar, enfim. É um momento complicado, muda a advocacia, mudou a advocacia, e óbvio que as críticas teóricas que a gente tem acerca do Instituto, que eu tenho críticas acerca do Instituto, eu acho que a gente tem que saber separar muitas vezes, Felipe, isso é muito importante na advocacia criminal, o seu posicionamento acadêmico acerca de determinado instituto, do tema, e a sua atuação como advogado, porque no final das contas, você está ali para proteger e defender o seu cliente e o melhor para ele, ainda que você não concorde com o instituto, e de antemão eu já posso falar para vocês que eu não concordo academicamente com o instituto, eu acho que o posicionamento do grande doutrinador alemão, o Schienemann, acerca desses acordos penais, acordos processuais penais, eu concordo em gênero, número e grau. Ele diz que
ao grande problema de desequilíbrio entre as partes acordantes no processo penal, que passa a deslegitimar o acordo, na visão dele, eu concordo com isso. Eu acho que esse acordo, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque isso aqui dá para falar 2 horas acerca disso, mas esse acordo que é típico do sistema norte-americano, fundado em raízes diversas, em que os operadores do direito são diversos. Então, quer dizer, o promotor no sistema norte-americano, sempre falo isso para os meus alunos, quando eu dou aula de colaboração privada, que eu dou aula de direito penal econômico, né? No IBMEC eu dou aula de manhã, de noite, barra, centro, direito penal econômico, basicamente sou eu lá. Então, eu falo muito para eles o seguinte, eu falo que o sistema norte-americano, obviamente que esse acordo é típico do sistema norte-americano, é fulcrado em 2 ideias básicas, que até estimulam, entre aspas, aí, a legitimidade desse acordo. Uma, o fato do membro do Ministério Público, em sua maioria, imensa maioria, ser eleito. Então, com base nessa premissa jurídica e fática verdadeira do sistema norte-americano, o promotor ele precisa da condenação do réu, diferentemente do nosso sistema, né, que o promotor ele é custos legis, o procurador é custos legis, então ele não precisa de nada, não vai fazer nenhuma diferença na vida dele. No sistema norte-americano, ele precisa da aplicação de pena para mostrar o quê? Para a sociedade que vai eleger, vai reeleger ele ou não, que fique está funcionando direito, que bem ou mal a função da acusação lá é condenar. Né? Então, se ele tiver mais condenações, melhor para ele. E no nosso caso, né, não só ele não precisa, como não é a função dele, né? Não é a atividade dele de aplicação da lei, de fiscalização da aplicação da lei, de custos legis, de tentar buscar a decisão mais justa. Né? Eu, como aluno do Afrânio, sempre ouvi o Afrânio dizer isso, olha, o meu papel é buscar a decisão mais justa. E vi dezenas de vezes o Afrânio pedir absolvição no júri quando ele não estava convencido pela denúncia, quando ele próprio, enquanto representante do Ministério Público, não estava convencido de que aquilo era o ideal, que aquilo era o justo, né? Que aquilo era... Então, eu vi dezenas de vezes ele fazer isso. Teve até uma passagem rápida de um caso concreto, de uma tentativa que, aplicando o redutor máximo da tentativa, e ocorreu uma prescrição. E aí, na hora, teve a sala secreta, né? Os jurados votaram, e aí o juiz chegou para a Afrânio e falou assim, Afrânio, eu estou pensando aqui em usar como argumento isso ou aquilo e reduzir o redutor da tentativa para evitar a prescrição, porque eu vi aqui que se ele for condenado a tanto tempo... E aí o Afrânio ficou puto, deu um esporro no juiz na frente de quem estava ali do lado e disse, olha, isso é um absurdo, porque ele não se aproximou tanto da consumação, não teve... a tentativa não era cruenta, enfim, não tem nenhuma razão para reduzir o redutor da tentativa, de sair de 2/3 para baixo. Então, se está prescrito, não tem o que fazer. Então, esse é o papel do promotor de justiça, né? Aqui no Brasil, diferente lá dos Estados Unidos, que, como você disse, ele é eleito e ele tem que dar uma satisfação às pessoas que elegeram como sendo um fiscal do crime, né? E não um fiscal da lei. Né? Então, acho que essa diferença é bem importante mesmo de se perceber para olhar para o MP, entender qual é a atuação dele. Inclusive, você chamando, lembrando o grande professor Afrânio, que foi meu professor também no mestrado, eu não sei, deu uma travada aqui. Bom, mas acho que aqui está legal, aqui está legal. Maravilha. Eu me lembro de uma aula que ele virou para mim, a gente estava discutindo exatamente isso, ele falou assim, inclusive, Bernardo, essa foi a razão pela qual eu escolhi ser Ministério Público, a possibilidade de me manifestar pela correta aplicação da lei, ainda que seja para pedir a absolvição do acusado ou a não aplicação de uma causa de aumento de pena, como você tão bem, enfim, salientou aí. Então, quer dizer, me parece claro que a função do Ministério Público aqui no nosso sistema é diferente do sistema norte-americano. Então, como Ministério Público, só para fechar esse tema, porque esse tema realmente é muito importante para a reflexão de todos, como o Ministério Público do sistema norte-americano ele precisa da condenação, ele tem um interesse direto em fazer o acordo, porque ele tem medo, e aí é a segunda diferença do nosso sistema, do sistema norte-americano. Lá, se não houver acordo, que é imensa, 95% dos casos acabam redundando em acordo, mas se não houver, vai para o júri. E aí, no júri, esquece, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Né? O exemplo clássico e notório que a gente traz até, que tem série da Netflix para as pessoas verem se
se não lembrarem do caso, é o caso do O.J. Simpson, né? Aham. Enfim, que a simples análise das provas, qualquer um que razoavelmente analisa, fala, esse cara praticou o crime, né? E chega lá os jurados por uma questão política, porque os jurados são assim mesmo, não tem jeito. As razões de decidir são além da racionalidade, né, forense, e acabaram absolvendo. Então, o Ministério Público, só para a gente encerrar esse tema que eu acho extremamente importante, lá ele não tem a certeza de que o réu vai ser absolvido por causa do júri, é um jeopardy, né, um jogo ir para o júri, essa que é a grande verdade. Então, ele faz tudo para fazer o acordo. E aqui no nosso sistema não. Então, isso aqui gera um desequilíbrio no nosso sistema muito grande. Porque a gente tem duas partes, né? dois acordantes. Um que quer muito o acordo, que é o investigado, porque na verdade é o direito de liberdade dele que está sendo tutelado, e o outro que quer, mas não quer tanto. Não quer, meio indiferente. Né? Ou sequer quer por objetivos errados, né, Felipe? E aí, né, enfim, entendeu? Então há uma crítica e, além disso, a própria deslegitimação do sistema penal, que me parece que aconteceu muito em vários acordos da Lava Jato, em que, em tese, o colaborador teria praticado 250 milhões de crimes, teria que pegar uma pena de 300 anos e pegava uma pena aí de 1 ano em regime fechado, diferenciado, podendo ir na igreja no domingo, passar na praia de vez em quando, porque, enfim, ele tem problemas de saúde. Enfim, a gente sabe as coisas que acontecem. A pena em regime fechado no sítio. Enfim. E é isso. E que deslegitima, né? Porque eu pergunto o seguinte, qual é a imagem que passa para o cidadão comum que pensa o seguinte, se eu roubar, e aqui sem essa discussão de seletividade, mas parece evidente aqui, se eu roubar um carro, eu vou ter uma pena aí, sei lá, de 6 anos, né? Em regime fechado, inicialmente fechado, que é muito perigoso, etc. Mas se o cara praticar os maiores crimes da história da República Brasileira, se ele tiver prova que corrobore a sua alegação, esse cara vai ficar 1 ano em regime fechado em casa. Então isso gera um sentimento de deslegitimação do sistema penal. Me parece que esses são os 2 principais fundamentos que trazem uma certa repulsa ao Instituto. Mas de novo, Felipe, uma coisa é a questão acadêmica, e você também sabe com isso, as críticas que a gente faz na questão acadêmica, outras coisas é o direito do seu cliente que tem que ser protegido e, no final das contas, esse é o seu dever fiduciário na qualidade de advogado, pensar no melhor interesse dele. Então, se o melhor interesse dele for cometido 300 anos, ficar 1 ano em casa, é o que ele vai querer, e é exatamente por isso que você tem que brigar. Exatamente. E tem um outro lado também, né? Eu acho que o Ministério Público é não muito interessado, mas eu acho que principalmente quando o acordo de colaboração ainda ocorre na fase de investigação policial ou no início, na fase inicial do processo, até tem também um interesse, porque ele facilita a investigação, né? Ou seja, ele permite que a autoridade policial e o próprio Ministério Público cheguem a elementos probatórios contra outras pessoas e do próprio esquema criminoso que talvez eles não fossem chegar se não existisse aquela colaboração. Acho que a Lava Jato mostra bem isso também, né? Não, sem dúvida. Mas de qualquer forma, Felipe, não deixa de ser um interesse pessoal da pessoa do promotor. É um interesse funcional dele, o que difere muito do interesse pessoal do réu. Sim, o interesse pessoal é do réu, claro. E o que você achou dessas modificações trazidas aí pelo pacote anticrime na lei? Você chegou a fazer alguma colaboração premiada antes da lei de organização criminosa? Sim. Antes da lei não. Antes da lei não. Aliás, é uma questão muito interessante, né? Porque muitos alunos acham que a colaboração premiada foi criada com a 12.850. Na verdade, não foi, né? E só para o pessoal lembrar, 12.850 é a lei nova de organização criminosa. Só o pessoal se situar. Nova é porque a gente está ficando velho, né, Felipe? Eu costumo falar da nova alteração do CPP, aquela de 2008. Eu também dei aula. Então, a nova lei de drogas. A nova lei de drogas de 2006. A nova lei de drogas é de 2006. Pô, não tem... eu já não consigo nem mais escrever novo código de processo civil, que eu fico me achando também um cara muito de vanguarda. Mas, enfim. Mas é isso. É exatamente o que você falou. Assim, a colaboração premiada já existia antes da 12.850, mas a verdade é que com a Lava Jato, a criação da lei foi um pouco antes da Lava Jato, porque a Lava Jato começou em 2014, teve seu ápice ali em 2015, né? Mas assim,
a Lava Jato se utilizou muito do instrumento da 12.850 e por quê? Que é uma grande pergunta que a gente pode falar. Porque na 12.850, quando surge a 12.850 lá em 2013, o legislador passa a regrar um pouco mais o Instituto, que não havia esse regramento. É. Então, sempre que não há o regramento de um instituto, os operadores do direito se sentem acanhados de aplicá-lo, porque a insegurança jurídica é muito grande, né, Felipe? Você vai fazer um acordo que depois vai ser discutido lá na frente, dizer que é nulo, volta tudo atrás, então não vale a pena para o operador. E que na verdade não era um acordo, né? Não Sim, tinha essa uma causa de figura do omissão de acordo. pena. Né? Só para o pessoal se situar, né, a colaboração premiada, ela não com esse nome, mas na verdade até meio sem nome, né, mas era chamada mais de delação premiada, que seria o nome. Ela existia numa figura mais genérica na Lei de Proteção à Testemunha, Exatamente. a 9.807. De 99. 9.807 de 99, salvo engano, artigo 13 e 14. Mas ele não tinha uma regulação, né? Ele dizia só qual era o prêmio, uma possibilidade de perdão judicial no 13 ou uma diminuição de pena no 14, e dizia qual era a eficácia, ou seja, o que a informação tinha que trazer. Né? Localizar a vítima, desvendar o resto da quadrilha, né, na época. Então, ela trazia ali a eficácia e o prêmio, mas não tinha a formalização, não tinha os efeitos caso aquele acordo se desfizesse, não tinha nada. Né? Então, essa era a lei genérica da delação. E tinha de forma esparsa, né, na extorsão mediante sequestro, na lei de drogas, você tinha na 7492, na 137, várias leis especiais. Isso. Aí a lei de organização criminosa, ela pegou o Instituto e tratou dele, né? Botou... Mesmo na versão original, agora teve a mudança no pacote anticrime, mas mesmo na versão original, ela deu uma cara de instituto mesmo, né? Um acordo, quem pode propor, quem pode fazer, como é que é homologado e tal, mas enfim, vamos lá. Aí, então, antes era uma coisa que quase não existia, né? Não tinha... Exatamente, quase não existia. Eu me lembro dos casos clássicos de delação premiada pré-12.850 foi do mensalão, né? Uhum. Mas, enfim, volto a dizer, como instituto, como acordo, enfim, como uma forma consensual mesmo de solução do caso penal, eles realmente, como você bem disse, se consolidou com a 12.850 e agora, inclusive, com a mudança do pacote de crime, o novo artigo 3º-A diz claramente que é negócio jurídico processual personalíssimo. Aliás, questão aqui, se você quiser discutir, eu já estou até pronto para sair chutando canelas assim, com relação a isso, porque eu acho que gera problemas grandes, né, esse posicionamento, que aliás foi criado, é interessante, Felipe, que o leading case desse posicionamento do STF, de que seria um negócio jurídico processual personalíssimo, foi um dos primeiros habeas corpus a chegarem lá no STF, no início da Lava Jato, colaborações premiadas do Paulo Roberto Costa. E, gente, tudo que eu estou falando aqui é público, é notório, né? Já está na imprensa, então não há nenhum dever de sigilo meu na qualidade de advogado. Deixar isso bem claro. Então, são habeas corpus do Paulo Roberto Costa, impugnando, o acordo do Paulo Roberto Costa, que eram delatados, impugnando o acordo do Paulo Roberto Costa, do Youssef, e aí chegaram, eu tenho até o número do habeas corpus aqui, de cor eu não vou saber, evidentemente, fiz minha cola aqui, 127483, de 2015. 127483, para quem quiser aí, habeas corpus do STF, de 2015, que foi o leading case que disse que seria negócio jurídico processual personalíssimo. Acho que à época não tinham nem colocado o processual, porque ainda não estava na moda esse negócio lá do processo civil, para falar a verdade. Eles chamaram de negócio jurídico personalíssimo, e que, exatamente em razão disso, um terceiro não poderia impugnar o acordo. Que eu não vou discutir as bases teóricas disso, eu acho que tem base teórica para sustentar que é o negócio jurídico personalíssimo, eu realmente acho que tem. Só que eu acho que o delatado não deixa de ser um terceiro interessado nesse negócio jurídico. Até porque senão você acaba criando, Felipe, que é o que eu sempre questiono, o seguinte, um delator, né, um colaborador, um delator, a grande Natasha, grande advogada,
A gente está exatamente discutindo essa questão aqui. Eu acho que o terceiro deveria poder impugnar, tá? Mas já vou chegar lá. Acho que a Mas Natasha foi minha aluna também, cara. É engraçado isso. foi- Eu tô vendo um monte de ex-aluno aparecendo assim. Acho que a Natasha, se for quem eu tô pensando, acho que ela foi minha aluna também. Mas vamos lá. E ela perguntou exatamente o que você está falando, a impugnação do é, terceiro no acordo. assim, de antemão já digo que a justiça não aceita, né? Então, esse é o Aham. posicionamento do STF, tranquilo acerca do tema, mas me parece equivocado, porque, enfim, e aí é onde eu estava. Imagina a hipótese, Felipe, de um acordo celebrado claramente ilícito, quer dizer, claramente legal, fora dos regimes mínimos exigidos pela lei, em que o juiz homologa esse acordo, porque também está querendo que a prova seja produzida, etc. Isso, evidentemente, não vai ter recurso, não vai ter nenhuma revisão por tribunais superiores ou algo que o valha. E é Sim. como se a gente falasse, óbvio que está errado, mas é como se houvesse uma coisa julgada sobre aquele negócio jurídico que nunca mais ninguém pode interferir nele. Então, quer dizer, é algo que, ao meu ver, aumenta muito a discricionariedade dos celebrantes e do juízo de primeira instância, sem ter nenhuma possibilidade de revisão por um terceiro. Terceiro esse, Felipe, que é diretamente, obviamente, interessado no acordo, porque o delator está delatando ele. Então, Exatamente. entendeu? Então, assim, eu acho que você não permitir que o terceiro realize a impugnação do acordo gera um problema muito grave de você ter, você na qualidade de delatado, ter a sua situação jurídica afetada por um negócio de terceiro e você não ter a menor possibilidade de revisar essa discussão até para alegar eventualmente uma prova ilícita, né? Exatamente, né? Porque, na verdade, você acaba deixando que o delatado ele tenha um contraditório sobre a prova em si, né? O mérito da prova, a matéria da prova, né? Mas você não permite que ele ataque o meio de prova, ou seja, como é que essa prova foi A obtida. formação da prova, exatamente. Então, seria mais ou menos, só para fazer uma analogia para os alunos que tem muito, eu tenho muito público que está começando e tal, para eles entenderem isso, seria mais ou menos como se eu dissesse assim, olha, O seu é, objetivo aqui é espantar eles, né? Para eles não fazerem direito penal. Esse é o nosso objetivo não, aqui hoje. a gente está tentando tirar a concorrência, estou brincando, mas na verdade, seria mais ou menos como o seguinte: olha, está aqui o conteúdo da interceptação telefônica. Esse foi o conteúdo da interceptação telefônica. Você pode atacar esse conteúdo. Se você achar que o que tá aqui, né, o que foi conversado e gravado, não era verdadeiro, não era. Você pode atacar o conteúdo, mas você não pode atacar a ordem de interceptação telefônica, ou seja, nem a ordem, nem a forma como a gravação foi feita, nem que o prazo terminou no dia tal e continuou a gravação depois, ou seja, o Imagina que fosse meio. um grampo ilegal, né? Um grampo ilegal da Exatamente, autoridade exatamente. policial. Né? Então, o grampo ilegal se consolidou, você só vai poder atacar o que foi materialmente O demonstrado ali. resultado Mas, probatório. exatamente. Então, é louco isso, né? Porque pode ter uma grande ilegalidade lá no momento de produção da prova, né? E eu não vou ter como atacar isso depois na defesa do delatado, né? Então, eu também acho. E é interessante porque o artigo 3º-A ele diz que é negócio jurídico processual, mas ele coloca do lado e meio de obtenção de prova, né? E aí, se é meio de obtenção de prova, eu deveria poder agir contra esse meio, me defender também do meio e não só da prova que foi obtida ali, né? Enfim, não sei se essa é a sua. Eu acho que Não, eu é. concordo. Exatamente. E aí eu vou ser bem sincero com você também, Felipe. É aquela visão que a gente tem que ter muito prática do direito, porque a gente, volto a dizer, nós dois, na qualidade de acadêmicos, a gente lê muito teoria, etc. Mas os julgamentos na prática nem sempre É. acompanham a lógica jurídica, né? Porque me parece, assim, em que pese os argumentos em sentido contrário, respeito todos, acho que cada um tem que ter sua opinião descabalizada, para mim não tem problema nenhum, eu não sou aquele cara, eu tô certo, eu vou estar errado, muito pelo contrário, acho que eu tô muito mais errado que todo mundo, mas geraria um problema prático se você autorizasse que terceiros impugnassem acordos que muitas vezes foram ilegais no início da Lava Jato. Uhum. Porque geraria um caminhão de nulidades. Então, me parece que esse posicionamento muito mais prático do que Uhum. técnico, provavelmente, foi adotado e agora consolidou, você está entendendo? Então,
assim, é de se entender a decisão do ponto de vista político, social, talvez, né? Mas, assim, do ponto de vista técnico, eu confesso que eu tenho certas restrições. Entendi, legal. E também nessa questão da mudança do pacote anticrime, né? E aí eu achei interessante aquela questão do valor probatório, né, quando o acordo é cancelado, né? O acordo não vai para frente. E aí, eu não sei, eu não me lembro aqui qual é o parágrafo, acho que é o parágrafo sexto do. Temos o parágrafo, não, os novos parágrafos foram 17 e 18, né? Que discutem possíveis rescisões, foram os novos realmente, e a gente Não, tem o parágrafo no artigo 10, terceiro talvez. B, no artigo terceiro B, Uhum, no artigo terceiro B, o parágrafo sexto, ele dispõe assim: na hipótese de não ser celebrado o acordo uhum, por iniciativa do celebrante, uhum. esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade, né? Ou seja, Uhum. conversaram sobre o assunto, né, inicialmente ali. Então, alguma informação foi dada, mas aí o acordo acabou não sendo efetivado por causa do celebrante, né? Então, se não foi por causa do celebrante, aquelas conversas que foram feitas ali não podem ser usadas. Mas, como diz um amigo meu que não tem nada a ver com direito, um cara da área de marketing, depois que você vê, é difícil pra caramba desver. Então, desver as coisas é algo complicado, né? O que você acha disso aí? Você acha que realmente o Ministério Público ou o delegado de polícia, dependendo da situação, conseguiria, depois daquilo, não usar mais informação nenhuma daquela que foi dada ali, ainda que no momento informal? Eu acho, Felipe, isso que se chama de contaminação psicológica, né? Da provilista. A gente estuda muito isso, né, Felipe? Na provilista, que a gente chama de contaminação psicológica, né? E teve um dispositivo que foi incluído pela lei anticrime, que está suspenso, que exatamente impediria que o juiz que tomou acesso Exatamente. àquela prova ilícita, né? Eu acho que a discussão é a mesma e o resultado vai acabar sendo o mesmo. Eu concordo com você, eu acho que existe essa hipótese de contaminação psicológica. Acho que ela não é tão grave com o investigador e com o membro do Ministério Público, em que pese a gente, enfim, entender que o Ministério Público tem essa função de custos leves e talvez Uhum. exigiria uma certa imparcialidade. Acho que é muito mais grave com relação ao juiz na prova ilícita, né? Sim, E sem acho dúvida. que, e assim, óbvio que aqui é chutômetro, tá, gente? Chutômetro. Eu acho que o STF, quando analisar a inconstitucionalidade do dispositivo da prova ilícita, vai julgar inconstitucional. Eu acho. E não vai advogar pela ideia de que existe contaminação psicológica. Então, eu acho que se não existe nem para o juiz, eu acho que não vai existir nem para o juiz após o É. julgamento, embora eu ache que tenha, eu acho que para o investigador não terá. Mas assim, Felipe, a dúvida que eu tenho mais, e aí, no início até você fez essa inquirição para mim rapidinho, assim, o que eu achava das mudanças do pacote de crime, Uhum. no que tange a colaboração premiada, eu acho que melhorou pontos, acho que Sim. principalmente procedimentais, e na verdade já eram previstos no provimento conjunto do MPF, das câmaras de revisão, eles já tinham feito. E aliás, se você pega, é interessante fazer essa análise histórica, Felipe, se você pega as alterações que foi incluído pelo pacote de crimes, lá 12.850, basicamente eles repetem o que já tinha nesse provimento conjunto do MPF, porque o próprio MPF resolveu regrar o Instituto de forma Uhum. salutar, e aí eles pegaram muita coisa de lá e colocaram aqui. Então foi bom nesse sentido, regrou melhor o Instituto, gera menos insegurança, mas foi acanhada em determinados pontos. Eu acho que o problema que a gente tem, como você bem salientou, cabe à doutrina aqui, à prática, enfim, consolidar isso com o tempo, porque acabou de haver alteração, né, da 12.850, Uhum. com relação exatamente quando o acordo não vai para frente, seja na fase pré-homologação, Uhum. seja Ou na depois da fase homologação. pós-homologação, Eu acho que é ainda pior, né? Porque aí você já tem um contato com o que é ainda magistrado, pior. já tem. Que é ainda pior. E aí, esse dispositivo que você salientou muito bem aí, do artigo 3º B, né, se não me engano, parágrafo 6º,
É Aham. isso, né? Acho que é. Artigo Terceiro, 3º bem parágrafo 2º. isso. Aham. Que diz que se não houver, se por acaso não for para frente a colaboração por razões do celebrante, que a prova devolve tudo, ó, toma aqui tudo de É, volta não pode ser usado para e, nada, nem e para um lado nem para o outro. vamos Nada. fingir que nada aconteceu, né? Uhum. Ele tá um pouco, ele tem que ser interpretado conjuntamente com o antigo artigo 4º, parágrafo 10, Que falava da autoincriminação, né? que falava assim, as partes podem retratar-se da proposta, é isso que diz o parágrafo 10, que está vigente até hoje. As partes Aham. podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Tá meio conflituoso isso daí. Né? Assim, eu advogo a tese, Felipe, que não havendo homologação, então o acordo não sendo Antes. consolidado com homologação judicial, não pode utilizar Para nada. nada. Aham. Para nada. Seja por postura do celebrante, seja por postura do futuro colaborador que não acabou não virando porque não foi homologado ou porque não foi para frente o acordo, tanto faz. Para mim, devolve tudo porque não houve acordo. Entendeu? Porque o que me parece do parágrafo 10 é que ele está dizendo o seguinte, ó, se o futuro colaborador, né, não quiser mais, o Ministério Público pode utilizar essa prova contra os demais delatados. Aí não faz sentido, porque não houve a formalização do instituto, do Sim, acordo, do sim. negócio jurídico. Então, no veio Aham. não pode surtir nenhum efeito, entendeu? Não tem, se não, o acordo não foi feito, até porque na própria lógica do Instituto, né, as informações dadas antes ali, elas ainda não são a colaboração. Né? E critério Então, de sigilo e confidencialidade total, né? Só para aquele exatamente. fim. Exatamente. E aí, a partir da homologação, é que, em tese, aquelas informações vão ser prestadas oficialmente e aí passam a ter o valor E aí o probatório, o negócio valor passa a enfim, a gerar os existir. seus efeitos jurídicos, né? E ele gera os seus efeitos jurídicos, que é exatamente formação de prova para imputação, enfim. É, Então, e até porque, até por um aspecto prático também, Felipe, vou ser bem sincero. Como é que eu vou saber quem que sair da mesa de negociação? Acordo não sim. teve acordo porque as partes não acordaram, acabou, entendeu? Então, não tendo acordo, Exatamente. Não, eu concordo com entendeu? você. Eu acho que o negócio jurídico não existe. Né? Não, se não teve a homologação, se aquilo não foi para frente, eles não chegaram a um acordo, não homologou, o negócio jurídico não existiu. E aí aquilo ali não pode ter nenhum valor, eu também acho. Agora, e depois da homologação, Bernardo? Depois da homologação, só segue o parágrafo Pois 10. é, O que você acha do parágrafo pois é, 10 do quarto? pois é. Pois é, aí a gente tinha uma dúvida do que aconteceria depois da homologação, né? Porque até o Badaró sempre sustentou, o professor Gustavo Badaró, lá da USP, sempre sustentou que esse parágrafo 10 ele só era aplicado na fase pré-processual. Desculpa, na fase antes da homologação do acordo. Então, até técnica, porque aí diz proposta, né? As partes podem Uhum. retratar-se da proposta, ainda não há acordo propriamente dito, né? Não há celebração e homologação do acordo. Só que aí veio o legislador, e é exatamente naquilo que a gente estava discutindo, do quão acanhado foi o legislador, e ele me cria o parágrafo 17 e o parágrafo 18, que aí sim parecem tratar da rescisão do acordo pós-homologação. Porque ele fala, parece não, é evidente, porque o parágrafo 17 fala o seguinte, o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa, obviamente, do delator, sobre os fatos objetos da colaboração. Então, essa primeira hipótese do parágrafo 17 seria aquela em que o delator dolosamente deixa de falar fatos, seja para proteger terceiros ou para proteger, enfim, qualquer coisa que vale, que acontece muito, né, diga-se de passagem, Felipe, falamos a verdade na prática. E a gente teve Mas, uma experiência pública, né? Muito clara, televisionada, sim, que foi exatamente. o JBS lá, né? Que depois o Procurador-Geral da República falou, não, eles me enganaram, né? Não deram as informações todas, não falaram tudo que sabia e tal. Então eu estou cancelando o acordo, não quero mais o acordo. Né? Mas vai lá, Exatamente. segue aí. Então, Exatamente. Então tem essa hipótese da omissão dolosa, e aí eu até concordo com o Douglas Fischer nesse ponto. O Douglas Fischer é o Procurador-Geral da República, que, aliás, foi fantástico. Ele foi um dos que iniciaram esse movimento de colaboração premiada. Ótimo. E aí o Douglas Fischer ele diz o seguinte, ó, e o Pacelli também, aliás, eles têm um livro junto, né, do Código de Processo Penal Interpretado. E o Pacelli também foi procurador, acho que agora ele é aposentado já, se eu não me engano. Mas advogado. eles sustentam que
também a omissão dolosa não necessariamente gerará a rescisão automática, dependendo aí, eu concordo com isso, dependendo da gravidade dessa omissão, né? Então, quer dizer, Aham, porque a gente tem que graduar um pouco o caso concreto. Pode ter sido uma omissão, mas não tão relevante assim. De sim. qualquer forma, ao meu ver, já se tornaria obrigatório, no mínimo, uma repactuação do acordo com, sei lá, estabelecimento de uma multa maior em razão da omissão. Eu acho que isso seria cabível, mas me parece que a rescisão automática seria algo até desproporcional. Tá? E aí a gente tem a segunda hipótese, que é do parágrafo 18, que diz o seguinte: o acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Então, assim, mais claro é impossível. Então, o colaborador não pode continuar e praticando os crimes que foram objetos da colaboração, né? Sob pena de rescisão do acordo. Então, Razoável, né? razoável, razoável. O que nos leva a questionar, por exemplo, Felipe, e aí eu já entro numa outra questão, vou voltar aqui, mas já entro numa questão que encaixa aqui, Aham, se a continuidade delitiva, como se fosse algo que não estou tratando como crime continuado propriamente dito, mas enfim, a persistência na atividade sim, criminosa sim. gera a rescisão do acordo, será que um colaborador que já havia aceitado uma colaboração lá atrás e continuou a praticar crimes, teria ele direito ao segundo acordo de colaboração premiada? Me parece que não, né? Porque assim, É, se ele está no acordo e rescinde o acordo, quanto mais assinar um novo, né? Então, quer dizer, é. e nós sabemos que foi o que aconteceu lá no berço da Operação Lava Jato, né? Com um dos primeiros colaboradores. Então, assim, mas de qualquer forma, me parece que o legislador agora me deu deu Um uma, argumento, né? Para negar um segundo acordo. Eu acho que é uma linha de deu uma interpretação, né? direção, né? Acho que é uma linha de interpretação. Agora também não sei se assim é ao traidor nada, né? Nunca mais. Então, Não, não. O problema é ele voltar a praticar crime, né, Felipe? Porque aí eu acho que realmente é uma coisa complicada, porque eu realmente acho isso. Eu acho que o acordo de colaboração premiada, o acordo significa muito isso, né? Assim, a gente discute muito pouco o acordo no direito penal, mas ele é muito discutido, obviamente, na seara civil, né? É a seara típica de realização de acordos, né? Exatamente em razão dos direitos disponíveis, né? Não tem como a gente fugir, Felipe, da característica da confiança que envolve o acordo. Muitas vezes os alunos perguntam para mim e falam assim: pô, Bernardo, você chega lá, você inicia uma discussão com o Ministério Público acerca desse acordo com o seu cliente, você obviamente antecipa fatos, você diz que ele tem prova disso, daquilo outro, você aham. meio que já dá o caminho das pedras nessas tratativas. Meus queridos, isso é acordo. A Bernardo, e depois? O Ministério Público pode não querer fazer o acordo e depois ferrar o seu cliente? Pode, assim, infelizmente pode. A lei diz que não, né? Mas assim, na prática não tem como você descobrir se foi por causa da sua informação que ele chegou naquele resultado É. probatório ou foi por causa Ou de se ele já outro, entendeu? estava. Se ele já tinha um caminho para chegar naquilo, né? Essa é uma questão interessante mesmo. E eu também acho, concordo com você. Eu acho que é uma questão de confiança mesmo, de lealdade ao Instituto, né? Se eu Exatamente. quero negociar uma colaboração premiada, eu tenho que ser leal ao Instituto. E aí eu concordo com você que isso é tanto para o Ministério Público, que está numa ponta, né, ou a polícia, né, o delegado de polícia, e na outra ponta o réu ou o investigado que está ali como colaborador prestando a colaboração. Então eu concordo contigo, eu também acho que se ele continua na prática do crime, né? Se ele permanece ali na prática daquele crime, ele não, embora dando a colaboração, ele não se afasta da prática do crime. Eu até acho que o leigo tem uma ideia meio equivocada sobre a colaboração quando ele enxerga na colaboração o arrependimento, né? E aí ele acha que o colaborador tem que ser alguém arrependido do crime que No praticou e tal. sistema italiano ele é chamado de petente, né? Pois Exatamente a é, ideia pois é. do arrependido, né? E isso não é verdade, né? Aquela discussão antiga na confissão. A confissão atenua a pena porque o cara se arrependeu e confessou, né? Ou atenua a pena porque ele confessou e assim ele colaborou para a elucidação do processo e etc. Porque eu acho que a confissão como... Na verdade, né, eu acho que a gente sempre teve a presença na legislação, ainda que disfarçada de outra forma,
de algumas questões que não são exatamente acordos, não são exatamente consensuais, como a gente tem agora. Acho que a transação penal, o acordo de não persecução, né, e a colaboração e tal, deixam muito mais claro isso. Mas eu acho que a gente sempre teve, de certa forma, essa coisa de que, olha, se você, de alguma forma, colaborar com a persecução, a confissão acho que mostrava isso, né? De certo modo, o próprio arrependimento posterior, né? Quando você restitui, você, de certa forma, está confessando e está dizendo, olha, eu pratiquei o crime tanto que eu fui lá e restituí, eu devolvi e tal, então eu vou ter aqui um benefício, um prêmio. Agora, obviamente, que muito distante do que é hoje, claro, e acho que ainda muito distante do que vai se tornar. Eu acho que a facilidade como o acordo de não persecução penal, sem fugir do tema, entrou em vigor, assim, sem nenhuma discussão, e sabe, aquela coisa assim de que, tá aí, ó, acordo de não persecução penal. E embora eu esteja distante da academia que está realizando as pesquisas e tal, não sei o que lá, eu confesso a você que quando o acordo de não persecução penal apareceu lá na Lei 13.964, eu fui dar uma pesquisada e eu encontrei, obviamente, algumas pessoas falando bem, outras falando mal e outras criticando, mas eu achei que encontrei pouco. Quando a transação penal apareceu, foi uma discussão imensa, assim, e hoje eu encontrei menos disso no acordo de não persecução. Eu acho que a gente está se tornando mais aberto a essas coisas, porque também seria meio que fugir da realidade, né? Seria olhar e falar assim, eu hoje trabalho muito com isso assim, na minha cabeça, embora eu tenha a minha formação lá com o Afrânio, e o Afrânio, enfim, se bem que o Afrânio falou muito mal da colaboração premiada e muito mal do acordo, não, mas na época da transação, quando surgiram lá as primeiras vozes falando quanto à questão da obrigatoriedade e do devido processo legal e tal, o Afrânio fez uma construção mais favorável à transação na época, né, de que aquele era o devido processo legal, de que aquele era ele via a transação como a peça acusatória inicial. Exatamente, que aquele era a forma de exercer o direito de ação penal na obrigatoriedade e de que aquele era o devido processo legal para aplicar aquela pena. Porque muito da crítica na época era, bom, como é que eu aplico uma pena restritiva ou pecuniária sem o devido processo legal? E eu me lembro bem, porque na época eu convivia muito com ele, dele dizendo isso, que não, que aquele era o devido processo legal para aplicar aquela pena, porque devido processo legal é o processo estabelecido pela lei. Se aquele que poderia ser consensual, que não teria... Então, assim, e depois, agora na colaboração e no acordo de não persecução, eu já vi o Afrânio diferente, com um outro tipo de abordagem sobre aquilo. Mas eu acho que, na verdade, né, eu acho que é isso que você falou, em todos esses acordos se exige essa confiança mútua, confiança no MP e na pessoa que está lá delatando, e acho que isso é o futuro, né? Eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais para isso. As restrições vão ser cada vez mais afastadas e a gente não tem muito como fugir disso. Eu bati o olho ali agora e vi que eu acho que faltam 5 minutos para a gente, né? Para aquela coisa de uma hora. Passa muito rápido, né? Ou 6 minutos. Ainda mais que você falou de acordo de não persecução penal, deu vontade de falar mais 2 horas. Assim. Pois é, cara. Sabe que é um tema que tem me interessado também. Assim. Eu gravei uns videozinhos assim, rápidos, sem muito aprofundamento, sem muita pesquisa e tal, mas também é um tema que eu acho que é bem interessante. Embora eu acho até que a gente podia escrever um artigo junto aí, Felipe. Até porque, como ele tem uma natureza híbrida, eu acho que eu estou tendo um caso disso, a gente tem que estabelecer os limites da aplicação desse acordo. Então, porque ele tem a natureza híbrida, então, por exemplo, será que ele se aplica após o trânsito em julgado? Complicado. Porque ele gera a causa instintiva da punibilidade, né, também. Então, quer dizer, a gente tem essa discussão que é extremamente relevante. Tem muitas discussões, né, cara? E discussões até mais também num aspecto extrajurídico ali, sociológico e tal. Eu enxergo muito claramente uma seletividade no acordo de não persecução penal. Quando você analisa os requisitos, analisa a pena mínima ali de 4 anos para ele poder ser aplicado. Enfim, me parece que tem um caminho muito claro ali. Mas, Bernardo, a gente tem, acho que 5 minutos agora, eu acho, porque eu acho que eu entrei e faltava 1 minuto para as 6. Então, vai acabar 1 minuto para as 7.
E o Instagram é impiedoso, né? Ele não, É piedoso. ele corta a gente. Ele derrubou você com o Santoro no dia que você fez com o Santoro. Ontem eu estava fazendo com o Santoro, ele derrubou também e eu queria encerrar. Mas eu avisei para vocês. Eu falei assim, ó, vai cortar. Você falou. Você estava ali, você falou, é verdade. Mas vamos lá, me fala aí, cara, algum outro ponto que você acha que é essencial para os nossos alunos queridos aí e advogados também que estão acompanhando não saírem Não, daqui sem filosofia. eu acho que, assim, o que eu posso falar para os advogados que, enfim, estão começando, né? Quem sou eu para falar algo para aqueles já experientes, mas assim, na verdade, dou muito mais uma sugestão, tá, Felipe? Eu acho que mudou o processo penal. Eu acho que o processo penal é outro. Ele não é o processo penal na época que eu comecei a estagiar. Ele não é, eu não sou tão novo assim, infelizmente, até gostaria de ser, né? Mas nem da época que eu comecei a advogar, então, quer dizer, mudou bastante, sem E dúvida rápido, nenhuma. né? Então, Mudou e mudou rápido. e rápido, né? O que é algo temerário, né? Porque, enfim, você implementar mudanças estruturais no processo penal, como essa ampliação do acordo, né? Com todos aqueles problemas que a gente começou a analisar lá no início. Então, agora se ainda trouxe o acordo de não persecução penal. Enfim, você implementa essas mudanças de forma drástica. Isso muda e deixa os operadores, nem gosto muito dessa nomenclatura, mas deixa os operadores do direito meio sem saber o que fazer. A verdade, Felipe, eu vou ser bem sincero, e quem estiver falando o contrário é mentira, que a gente está construindo o Instituto no dia a dia, na prática forense. Está sendo construído. É óbvio que posicionamentos doutrinários são extremamente relevantes, as discussões acerca do tema engrandecem, mas a construção do Instituto ainda está acontecendo. Então, assim, o que eu posso falar para os advogados que estão aí nos assistindo, advogados criminalistas, ou que pretendem ser, etc., é que mudou o processo penal, não podemos ser acanhados diante da mudança. Erros, às vezes, acontecem, isso faz parte da profissão, Felipe. Então, às vezes, a gente acha, quantas vezes não pega uma coisa que a gente fez 10 anos atrás, né, Felipe? Fala, como é que eu fiz aquilo naquela época? Isso faz parte. Enfim, na verdade, o que importa, no final das contas, é o advogado moderno, está bem fulcrado com a doutrina, né, com as bases teóricas dos institutos, pensar, primeiramente, no principal interesse do cliente, está acima das suas convicções acadêmicas. Eu acho isso, sinceramente, que você tem o dever fiduciário. Aliás, tem um texto do Diogo Malan, muito interessante no Conjur, que ele está escrevendo semanalmente, que ele fala dos deveres do advogado, e me parece que um desses é o mais importante, talvez, é de fidúcia com o seu cliente. E equívocos, às vezes, podem acontecer. O Instituto está sendo criado, mas acho que temos que ter coragem, como diga-se passagem, e agora eu vou trazer a sardinha para o nosso lado, Felipe, diga-se passagem, como os advogados do Brasil sempre tiveram, desde a época da ditadura, continuam hoje em dia, e fazer acordos quando forem melhor para os seus clientes, e quando não for melhor para os seus clientes, brigar pela não realização do acordo, pela aplicação do devido processo legal, enfim, e para o final, aí, eventualmente, o melhor interesse do seu assistido. Muito legal, cara. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui falar com o pessoal, enfim, falar comigo. Eu sempre aprendo nessas lives. Ontem com o Santoro também foi sensacional. Ó, começou a contagem. Muito bom. Também foi sensacional. Hoje com você também foi sensacional. Eu acho ótima a ideia da gente escrever um artigo junto sobre acordo de não persecução. A gente pode até pensar numa outra live aí na outra semana, enfim, fazer uma outra live sobre o acordo. Acho que é legal. E é isso, cara. Te agradecer, desejar cada vez mais sucesso a você, tanto na advocacia, com seu novo escritório e tal, quanto na sua vida acadêmica, que eu acho que já está bem consolidada, né? Que venha o pós-doutorado. Já veio o pós-doutorado, não? Não, ainda não, calma. Mas que venha o pós-doutorado e que você continue aí engrandecendo o processo penal, o direito penal, o estudo disso, porque eu acho que isso é extremamente relevante. Quero agradecer também a todos que assistiram e dizer, olha, sigam o Bernardo. Como é que é o teu Instagram, Bernardo? Porque não está aparecendo para mim, acho que é B Braga. B de bola é Braga. B Braga. B de bola é Braga. Então, sigam o Bernardo lá no perfil dele. Ele tem feito lives também sensacionais com vários professores. Tenho certeza que vocês vão gostar. Cara, é isso. Vai cair ali, então eu vou encerrar. Obrigado mesmo. Valeu. Grande abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.